Queridos, bom dia, a graça e a paz, amém? Primeiramente, queria aqui manifestar a minha alegria em estar presente aqui nesta manhã, já ratificando os meus cumprimentos ao pastor Paulo, o qual eu conhecia virtualmente, mas hoje tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente e pude aqui comprovar as impressões que eu tinha no ambiente digital, de que ele é uma excelente pessoa, temente a Deus, um homem íntegro, e pude estender esta impressão a toda a igreja. Trago aqui um abraço da nossa comunidade, lá na cidade de Agudos. Quem conhece Agudos aqui? Levante a mão. Não sei se vocês sabiam, mas Bauru faz parte da Grande Agudos, né? Da região da Grande Agudos. Eu trago um abraço dos nossos irmãos lá, pastorei a comunidade Plena Adoração ali há 13 anos, trago um abraço da minha esposa Daniela, dos meus 2 filhos, Reuel e Israel. Nossa igreja, ao saber que eu estava aqui, se alegrou muito, mandou um abraço, está orando por nós, manifestou uma grande alegria. Queria dizer a vocês, queridos irmãos, que é um privilégio estar aqui, porque nesse tempo em que eu tenho convivido ali virtualmente com o pastor Paulo Marques, eu percebi que este povo que aqui congrega é o que Paulo, na sua carta a Tito, chamou de um povo zeloso e de boas obras. Porque quando vejo ele se manifestando por intermédio do manuseio da palavra, as coisas que ele ali coloca, a forma com que ele manuseia a palavra, as coisas que ele descreve, não são pessoas que não são tementes à palavra que assim colocam. Então a gente percebe que vocês aqui são muito bem alimentados pela palavra. Não estou aqui me usando de demagogia. Também não estou aqui querendo rasgar seda. Não é essa a minha intenção. Eu estou aqui querendo, na verdade, reconhecer, porque alguns lugares aonde a gente vai, e tenho tido o privilégio de ir a alguns lugares, não são todos esses lugares onde nós estamos em que a palavra é o centro do trabalho que é feito. E eu sei que eu estou no lugar onde a palavra tem reverência, onde Cristo é colocado também no centro desta palavra. Por isso eu sei que, embora eu esteja assumindo um grande privilégio de estar aqui ministrando a palavra nesta manhã, eu também me sinto munido, dotado de uma grande responsabilidade. E diante dessa responsabilidade que eu tenho nesta manhã, de ministrar a palavra a vocês, eu não queria me desafiar a fazê-lo sem antes orar ao Senhor. Pedir a Deus para que Ele nos capacite e pedir ao Espírito Santo para que Ele ilumine vocês, para que vocês possam compreender e entender. Afinal, Ele é o nosso didasco, Ele é aquele que nos ensina, Ele é aquele que prepara todo o nosso coração para que a semente frutifique e caia no lugar correto. Vamos orar? Feche os teus olhos, ore comigo. Ore por mim e ore comigo, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço nesta manhã, que o Senhor, ó Pai amado, venha fazer com que esta palavra não alcance apenas os ouvidos, mas alcance também os corações. Que no nome do Senhor Jesus Cristo, esta palavra caia no terreno fértil dos nossos corações. Que ela não caia à beira do caminho, a ponto de ser roubada, que ela também não caia junto aos pedregais, para que ela cresça por um tempo e depois morra, nem seja sufocada ao cair em meio aos espinhos, mas que ela caia no terreno fértil dos nossos corações e gere frutos e frutos que permaneçam, porque essa é a expectativa de Jesus. Que o Espírito Santo nos ilumine para que a gente possa não apenas ouvir a palavra, mas compreender a palavra, porque sabemos que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Que nessa semana, que nessa manhã os nossos corações sejam abertos pela boa semente do Evangelho aqui ministrada, porque o Evangelho é o poder de Deus semeado e ministrado a nós, redigido pelo Espírito Santo e ministrado como poder à sua igreja, como ferramenta de instrução e manifestação
da graça de Deus a cada um de nós, a qual nós agradecemos pelo privilégio e pela responsabilidade de sermos portadores dessa mensagem nesta manhã, em nome de Jesus. Quem crê, diz amém. Meus irmãos, o assunto que nos foi delegado, outorgado aqui nesta manhã, é extremamente desafiador. A educação de filhos é um assunto que tem desafiado pais, mães, instrutores, professores, a fazê-lo com qualidade e no temor de Deus. E quando o pastor Paulo me deu essa incumbência para trazer a palavra nesta manhã, imediatamente eu me lembrei de um exemplo que, alguns anos atrás, um pastor muito amigo da cidade de Jundiaí, chamado Jamê Nobre, quando estava na nossa igreja, ele contou que tem um amigo médico oftalmologista, e esse médico um dia convidou para almoçar, e ele aceitou. Foi almoçar com um amigo oftalmologista na casa desse médico, e depois de almoçar ele foi convidado para uma experiência muito estranha. O médico disse: "Você gostaria de assistir uma cirurgia de olhos?" Ele disse, achou estranho, mas achou algo interessante, disse: "Vamos assistir." E aí, quando ele começou a assistir a cirurgia, disse que o estômago dele começou a revirar, o almoço parou na garganta. Porque ele não gosta de sangue, ele não gosta de ver aquelas coisas, e fazendo a cirurgia, o médico olhava para ele e dizia assim: "Não é lindo?" E ele dizia: "É", e o almoço querendo voltar. E ele querendo, então, manter uma conexão do assunto com aquele amigo médico oftalmologista, ele disse assim: "Escuta", e naquela época em que ele estava ali vendo o vídeo da cirurgia, não era como hoje, assim, não tinha as ferramentas modernas que temos hoje. Cirurgia hoje é feita a laser, as ferramentas hoje são as mais modernas. Naquele tempo era feita no bisturi, era feita com precisão, era feita a dedo, era feita à mão. E ele perguntou para o médico, ele disse assim: "Olha, me desculpa, já que estamos aqui", ele querendo manter uma conexão, porque ele estava incomodado de ver aquele sangue, aquela cirurgia, o médico achando lindo, mas o almoço querendo voltar. Ele disse assim: "Como que você sabe o peso que você tem que colocar na mão? Como que você sabe o quanto que você tem que afundar ali o bisturi?" Ele disse: "Olha, esta é uma pergunta muito interessante, uma pergunta vital. Porque se eu não colocar o peso na mão correto, a cirurgia não tem nenhum efeito. Eu posso não alcançar o nervo, eu posso não alcançar o lugar correto. Mas se eu colocar muita força, eu posso cegar." Beleza, terminou o assunto, ele entrou no carro, estava indo para a sua casa. No meio do caminho, o Espírito Santo começou a ministrar ao coração do pastor e disse assim: "Você não entendeu o que eu falei com você, né?" Ele disse assim: "A igreja é a menina dos meus olhos. Cuidado com o peso da sua mão. Sempre cuidado com o peso da sua mão." E me lembrando desse exemplo, é munido deste temor que eu estou aqui nessa manhã, com a intenção de ser cirúrgico, nem colocar peso de menos, para que a cirurgia não gere nenhum efeito e isso não provoque uma mudança, mas também não ser pesado demais para que isso não venha cegá-los, não venha causar um trauma, não venha ser desastroso em todo o processo. Vocês estão comigo até aqui? Digam amém. Então eu quero construir um pensamento com vocês, obviamente, baseado na palavra de Deus, e para isso eu quero convocá-los e quero convidá-los a olhar para dois textos das Escrituras Sagradas. O primeiro está na primeira carta de João, 1 João capítulo 1, versículo 7. 1 João, primeiro livro de João, capítulo 1, versículo 7. Abram comigo, por favor.
É um texto bastante conhecido. Primeira João, capítulo 1, versículo 7. Acharam? O texto diz assim: se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Como esse é o único texto que vou ler aqui nesta perícope, eu quero repeti-lo para vocês. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Guardem esse versículo, eu quero ler um segundo texto com vocês, para que vocês possam lembrá-lo. Nós vamos construir o nosso pensamento e vamos construir a ministração em cima desses dois textos, Efésios, capítulo 2, do versículo 1 em diante. Acharam? Diz assim: vocês estavam o quê? Mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Digam glória a Deus. Vocês entenderam os dois textos que lemos? Voltemos então ao primeiro texto, aquele que está em 1 João, capítulo 1, versículo 7. Amados, esse texto que lemos em 1 João, capítulo 1, versículo 7, é um texto clássico das Escrituras. Tão clássico que os exegetas vão dizer que ele não é dirigido a nenhuma igreja específica, mas dirigido a todas as igrejas. Portanto, serve para nós hoje aqui. Especificamente contextualizado ao nosso texto. No texto que lemos, o texto vai dizer o seguinte: se porém andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Há dois assuntos muito bem distintos, muito bem separados aqui por João: comunhão e o sangue de Jesus. Esses assuntos estão muito bem distintos, muito bem enumerados, elencados por João, porque é na comunhão que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É na comunhão que o sangue de Jesus opera. Percebam o nosso corpo. Onde é que o sangue opera no nosso corpo? Na comunhão do corpo. Se eu corto a minha mão e a coloco apartada do corpo, imediatamente ela vai necrosar. Não importa quanto sangue haja nela, se ela for separada do corpo, ela vai necrosar. Eu posso colocar uma bolsa de sangue nela, eu posso injetar quanto sangue for preciso nela, ela não vai sobreviver, ela não vai permanecer viva, porque a vida da mão está no fato dela estar conectada ao corpo, porque o sangue opera na comunhão do corpo. Se eu perco um dedo, ele necrosa. Se eu perco um braço, ele necrosa. Qualquer membro, ao ser desligado do corpo, automaticamente perde a vida.
Porque o sangue opera na comunhão do corpo. Quando há um desmembramento, imediatamente o sangue para de operar nesse desmembramento. Quem entende o que eu estou dizendo? Não adianta ter sangue em um membro isolado. Outro dia, eu estava ouvindo em um podcast, em uma entrevista, uma pessoa dizendo assim: olha, eu amo Jesus, mas não consigo suportar a igreja. A igreja é uma entidade difícil. Eu amo a igreja corpo, mas eu não suporto a igreja instituição. Eu tenho dificuldade de suportar as pessoas, mas eu amo a Cristo. Eu disse: isso é uma grande tolice. Porque imagine que o pastor Paulo, em uma semana, olhe para mim e diga assim: eu vou convidar o pastor Arsênio para comer um churrasco, #fica a dica. Mas aí ele olha para mim e pensa assim: rapaz, esse homem come carne. Ele deve ter ali uns 145,5 kg. Esse homem vai dar um prejuízo para mim tremendo. Então vamos fazer o seguinte, pastor Arsênio. Não leva o seu corpo, não. O senhor deve ter aí 1,88 m. Leva só a sua cabeça. Porque aí você vai colocar só a carne que cabe aqui na sua bochecha. Você vai ficar mastigando a festa inteira, o churrasco todo, você vai comer pouquinho. Eu vou dizer: pastor, o senhor me desculpe, mas não tem como separar. Se você deseja conviver com a minha cabeça, você precisa levar o meu corpo. A mesma coisa, essa mesma reflexão nós precisamos fazer com a igreja. Se você ama a Cristo, que é o cabeça, precisa amar a igreja, que é o corpo, porque não tem como separar. Não há como desmembrar o corpo da cabeça. Quem ama a Cristo e deseja ter um relacionamento com Ele, precisa amar a igreja, que é o corpo. Porque o corpo separado da cabeça necrosa. Por isso que a Bíblia diz: estamos na luz, como Ele está na luz. O sangue de Jesus, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, porque o sangue de Jesus opera na comunhão do corpo. Às vezes nós vemos uma pessoa isolada do grupo, nós vemos uma pessoa isolada da igreja, então a gente quer verter sangue para ela isolado. Vamos ministrar a ceia para ela lá. Vamos alcançá-la para ela lá. É a mesma coisa de colocá-la uma bolsa de sangue numa mão separada do corpo. Nós temos que conectá-la ao corpo, porque o sangue opera na comunhão. Por que eu estou falando isso? Porque este é o primeiro princípio para a educação dos nossos filhos que eu quero falar aqui nesta manhã. Eles precisam estar inseridos na comunhão do corpo. Eles não podem estar isolados. Eles precisam estar inseridos na comunhão do corpo, porque é onde o sangue opera. É onde a vida opera. É onde a graça de Deus flui poderosamente sobre a vida deles. E eu falo isso para uma sociedade onde os nossos filhos estão ficando cada vez mais isolados. Os quartos dos nossos filhos estão virando uma casa dentro da casa. Por vezes eu vejo pais serem impedidos de entrarem no quarto dos seus filhos. Porque os quartos dos filhos viraram uma entidade autônoma dentro da casa dos pais. Tem uma televisão só para eles, tem um telefone só para eles, tem um videogame só para eles, tem um bebedouro só para eles, tem um banheiro só para eles. É uma casa dentro da casa, tem uma vida acontecendo dentro daquele quarto e às vezes os pais são impedidos de saber o que está acontecendo lá dentro. E isso é muito perigoso, porque nós estamos olhando os nossos filhos se isolarem e um membro isolado do corpo necrosa, apodrece. É na comunhão do corpo que o sangue opera. Os nossos filhos estão isolados em suas tecnologias, em sua cultura, e não ache que isso não é confortável para eles.
Principalmente neste tempo de pandemia, quanto mais isolados e sozinhos eles ficam, mais confortável para eles é. É confortável para eles que eles fiquem agora desmembrados, isolados. Nós precisamos, nós pais, nós tutores, nós que temos a responsabilidade de sermos educadores, nós precisamos inserir os nossos filhos espiritualmente na comunhão do corpo, para que eles não necrosem espiritualmente, porque se uma mão é decepada, se uma perna é decepada, se um membro é dessecado do corpo, ele necrosa, não importa quanto sangue ele receba fora do corpo, eu posso ministrar a ceia para ele no quarto, ele não vai receber a vida, porque um corpo separado, um membro separado do corpo necrosa. Se, porém, andarmos na luz, como o Pai na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É na comunhão que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E eu quero com isso propor a vocês, amados irmãos, uma reflexão. E reflexão, tal qual o nome propõe, não é virarmos os olhos de dentro para fora. Reflexão é olhar para o nosso próprio reflexo. É virar os olhos de fora para dentro, como quem olha a um espelho. É isso que a palavra reflexão propõe. É fazer um exercício autoavaliativo, como quem está olhando a um espelho. Então, quando a gente propõe uma reflexão, a gente não olha para fora, a gente olha para dentro. Nos faz olhar para o espelho. E eu quero aqui fazer uma pequena dinâmica, e é apenas metafórica e analógica o exemplo que eu vou usar. Eu não quero que você se apegue aos nomes que eu vou utilizar, mas ao desenho que eu vou utilizar para que você possa entender. Então entenda que a minha mão esquerda é uma organização. A minha mão esquerda é o quê? E a minha mão direita é um organismo. A direita é o quê? Então nós temos uma e um. Ok. Imagine você que o reino de Deus não se apegue às nomenclaturas, se apegue ao exemplo. Imagine que o reino de Deus é uma organização. E a igreja, Frutos da Vida, é um organismo dentro de uma organização chamada Reino de Deus. Onde existe vários outros organismos dentro desta organização chamada Reino de Deus, a qual a plena adoração, a Assembleia, Quadrangular, a Batista, a Presbiteriana, são organismos dentro desta organização chamada Reino de Deus. Se a minha relação como igreja, como organismo, dentro dessa organização chamada Reino de Deus, está restrita aos frutos da vida, e eu me sinto muito à vontade para falar isso aqui, porque eu estou dentro de uma igreja missionária, dentro de uma igreja evangelística, dentro de uma igreja que tem pernas ágeis, que tem olhos para fora, eu me sinto muito à vontade de falar isso aqui. Então eu sei que eu estou falando de uma igreja que olha para fora, que é eclésia, que é chamada para fora. Mas se a minha relação com a organização, como organismo, se limita apenas aos frutos da vida, quão limitada é a minha relação com o reino se eu não me relaciono com outro organismo? O seu pastor não tem essa visão, tanto que eu estou aqui. Tanto que o pastor Fernando estava aqui a semana passada. Tanto que vocês têm missionários espalhados pelo mundo. Tanto que o seu pastor tem uma visão de multiformidade,
a ponto de estabelecer conexões espirituais, e isso é muito importante. Por quê? Porque as igrejas têm chamados diferentes. Eu sempre uso um exemplo, eu acho que esse exemplo vai ser um pouco engraçado, mas também vai ser um pouco pertinente, e nos esclarece muita coisa. Por exemplo, esta igreja tem uma graça missionária e uma graça evangelística. Então aqui nós criamos crentes pernudos, crentes com umas pernas grandes, porque vão longe, caminham, avançam. E ao mesmo tempo que tem uma graça de evangelística e criam crentes pernudos, também tem uma graça de ensino. Criam crentes cabeçudos. Mas supondo que você tem uma igreja que só tem uma graça de ensino, que cria crentes cabeçudos, mas não tem uma graça evangelística, que tem uns crentes com umas perninhas desse tamanho aqui, que só fica lá dentro daquela igreja, e a relação dele com a organização chamada Reino de Deus é simplesmente local. Tem um ensino, tem uma graça de ensino, tem um chamado de ensino, mas não tem um chamado evangelístico. O que é que convém para o reino na multiformidade da graça? Juntar os pernudos do frutos da vida com os cabeçudos do ensino dessa determinada comunidade. E nessa multiformidade nós temos o quê? O reino de Deus sendo estabelecido, como vai dizer lá em 1 Coríntios 12. Se o nariz disser porque eu não sou boca, se a boca disser porque eu não sou pé, porque eu não sou mão. Então, estabelecendo a multiformidade dos membros, onde cada um tem o seu papel, mas todos fazem parte do mesmo corpo. Convém que seja assim. Mas se a minha relação com a organização chamada Reino de Deus, enquanto o organismo é limitado ao fruto da vida, o quão pequena ela vai ser? Mas não é. Vocês estão me entendendo? Ok. Agora vamos olhar a frutos da vida como uma organização. E o culto de domingo é um organismo dentro da organização. E eu limitei a minha experiência dentro dessa organização chamada Frutos da Vida a frequentar um culto por semana e mais nada. É suficiente para que eu cresça? É suficiente para que a minha experiência de reino seja completa, vivendo apenas dentro da Frutos da Vida? É suficiente? Não. Por quê? Porque eu, como um pernudo, preciso me relacionar com o cabeçudo, com o braçudo, vocês estão entendendo? Dentro do reino. Da mesma forma, dentro do organismo, da organização chamada Frutos da Vida, a minha relação com ela não pode ser limitada a um culto por domingo. Porque se a minha relação com a igreja, enquanto organização, for limitada a um culto por domingo, isso já me tornará o meu evangelho desastroso. A minha reflexão é, quanto mais a dos meus filhos. Estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Se não é suficiente para você, se você está num lugar, em uma comunidade em que você não se relaciona com outras comunidades, e dentro dessa comunidade a sua experiência é limitada a um culto, e a sua experiência de reino já é limitada, e a sua experiência de igreja é limitada a um culto, e isso não torna o seu crescimento espiritual suficiente, quanto mais aos seus filhos. Quanto mais aos nossos filhos, e eu digo isso porque eu tenho 2. Então nós temos um desafio. Nós precisamos inseri-los na comunhão do corpo, na comunhão da igreja, onde o sangue opera, tirá-los do isolamento.
Então nós temos que colocá-lo nos discipulados da igreja, nós temos que colocá-los num discipulado familiar, nós temos que ensiná-los em um culto no lar, nós temos que ensiná-los a fazer oração na família, porque se um culto por semana não é suficiente para mim, quanto mais para os meus filhos. Se uma experiência local, de igreja local, não é suficiente para mim, quanto mais para os meus filhos. Eu tenho 2 filhos, eu sou um pastor, eu toco e canto. O meu filho menor canta, o meu filho maior toca guitarra. O meu filho menor aprende a falar em público, o meu filho maior já está aprendendo a falar. Tudo que a gente vai fazer em casa, a gente procura fazer oração, para que eles aprendam a orar. Meu filho maior já está tirando notas altas em redação, eu já entendi que ele já está me olhando como alguém que está querendo escrever bem. Um erro que a gente comete é que às vezes a gente estrutura a nossa família para fazer com que os nossos filhos sejam bons filhos. Esse é o nosso erro, nós temos que estruturar a nossa família para que os nossos filhos sejam bons pais. O segredo de uma família não é estruturar os nossos filhos para que eles sejam bons filhos, é estruturá-los para que eles sejam bons pais. Então, quando a gente vai corrigi-los, não é simplesmente aplicar a correção. É perguntar a eles: o que você acha que eu devo fazer com você? O que você faria no meu lugar nessa situação? Você está consciente do que você fez? Você está consciente do erro que você cometeu? Você está consciente da situação em que você se envolveu? Estou, pai. O que você acha que eu devo fazer com você nessa situação? Eu acho que você deva fazer isso, isso e isso. Então nós estamos ensinando os nossos filhos a pensar como pais. Porque, amados, pensem em algo. Pensem em algo. Se você procurar na Bíblia, você não vai achar esses dias, eu me assustei, porque eu fui tentar procurar para fazer um trabalho com os adolescentes, a palavra adolescente na Bíblia. Alguém já tentou procurar? Não tem. Não tem. Porque a palavra adolescente é uma construção moderna que surgiu na nossa sociedade na pós-guerra, no ano de 1946. Porque nós tivemos aproximadamente 50 milhões de mortes na Segunda Guerra Mundial. E o que aconteceu é que nós tivemos o advento de um sem número de crianças crescendo sem a figura paterna. E essas crianças sem a figura paterna começaram a adoecer, elas começaram a ficar doentes, porque elas tinham entre 8 e 15 anos de idade. Então, alguém entendeu que esta era uma fase da vida em que a criança adoece. Então colocaram a palavra adolecer, que nada mais significa do que adoecer. Adolecer significa adoecer. Então, inconscientemente, a adolescência é uma fase em que a gente admite que os nossos filhos adoecem. Porque eles já têm corpo de homem, eles já têm corpo de mulher, mas eles ainda têm uma cabeça de criança. Então eles estão vendo o corpo deles em desenvolvimento, eles estão numa sociedade em desenvolvimento, mas a cabeça deles não acompanha, eles adoecem. É como se a sociedade dissesse para a gente assim: se preparem, porque os filhos de vocês vão adoecer nessa fase. A adolescência é um período da vida em que a gente se prepara para que os nossos filhos adoeçam. Olha só. Mas a gente vai em 1 Coríntios 13... quando Paulo está encerrando a sua dissertação sobre o amor aos coríntios, que tinha um problema de divisão na igreja, e ele termina a sua fala sobre o amor fraternal entre os irmãos, dizendo assim: quando eu era menino, pensava como menino, falava como menino e agia como menino, mas agora que eu sou homem, eu acabei com as coisas de menino. Eu olhando para esse texto, uma coisa me é muito clara, que referente às coisas de Deus, ou é homem ou é menino. Não tem tempo nas coisas de Deus para que a gente adoeça.
Não nos é dado direito referente às coisas de Deus para que a gente adoeça. Nas coisas de Deus, ou é menino ou é homem. Deixou de ser menino, precisa amadurecer. Amadureceu, precisa acabar com as coisas de menino. Nós não podemos entender que dentro da igreja existe uma fase nas nossas vidas espirituais em que a gente adoeça. Em que a gente continue dando trabalho. Nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos. Durante um tempo, filho, eu vou te acompanhar. Durante um tempo, filho, eu vou te dar o leitinho. Durante um tempo, filho, eu vou te arregimentar. Eu vou te dar os rudimentos da fé. Mas vai chegar uma hora que você vai ter que amadurecer. E quando amadurecer, a primeira característica desse amadurecimento é que as coisas de menino precisam acabar. Por isso que o bar mitzvah, no povo judeu, acontece com 12 anos. Quem me entende aqui diz amém. Vocês estão comigo? Nós temos que formá-los para essa maturidade. Existe uma cerimônia romana chamada toga virilis, que o romano, na antiguidade, com 15 anos de idade, ele era vestido de uma toga, que ele já podia assinar pelo pai. Com 15 anos de idade, ele já era considerado responsável para assinar pela família. Era uma cerimônia muito similar ao bar mitzvah, mas chamada toga virilis, porque com 15 anos de idade, aquele rapaz já era considerado responsável o suficiente para assinar pela família. Nós precisamos levar os nossos filhos, não a amadurecer precocemente, porque se a gente fizer isso com eles, nós estamos rompendo uma fase natural da vida, e aí nós vamos piorar a fase de adoecimento. Não é forçar, não é promover um crescimento precoce, não é isso. Mas é colocá-los na comunhão do corpo onde o sangue opera. Acreditar que eles têm maturidade para viver um discipulado bíblico. Acreditar que eles têm maturidade para aprender coisas sobre culto no lar. Acreditar que eles têm maturidade para estar participando de um ministério de louvor. Acreditar que eles têm maturidade para estar ministrando para jovens. Acreditar que eles têm maturidade para estar manuseando a palavra de Deus. Acreditar que eles têm maturidade para receber essa inserção da palavra de Deus dentro do corpo de Cristo, onde o sangue opera. Porque fora do corpo, isolados do corpo, eles vão necrosar. Eu não li o livro, mas eu sei que a síntese do livro do John Bevere, A Isca de Satanás, é que a isca de Satanás é o isolamento. Nós não podemos aceitar que os nossos filhos estão adoecendo, estão ficando cada vez mais isolados. Amém? Quem entende o que eu estou dizendo aqui, diz amém. Ok. Segunda coisa, já estou partindo para o final. Nós precisamos estar inseridos na cultura dos nossos filhos. Preste atenção no que eu vou dizer a vocês. Nós estamos inseridos dentro de uma sociedade falante. Dentro de uma sociedade falante. Todos nessa sociedade em que nós vivemos falam e desejam ser ouvidos. Tanto que nós estamos na era dos podcasts. O que um podcast é, pastor? Gente sentada falando. Você tem filho? Vocês têm filho? O que os nossos filhos fazem? Eles sentam na frente da televisão para assistirem um vídeo de gente falando, jogando e falando. Falando sobre filme, falando sobre jogo, falando, porque nós estamos vivendo uma sociedade falante, nossos filhos consomem isso. Tanto que os pilares de sabedoria dessa sociedade secular em que nós vivemos, nós estamos falando do meio evangélico, ok? Estamos falando de uma sociedade secular.
Os pilares de sabedoria desta sociedade secular em que vivemos são filósofos. Pondé, Karnal, Cortella, Clóvis de Barros Filho. Filósofos, gente que fala bem. E o interessante é que as pessoas que consomem esses filósofos não são pessoas da idade deles. É gente entre 18 a 40 anos. Porque numa sociedade falante, todo mundo tem o anseio de falar bem. Então, os pilares de sabedoria, quem que é gente inteligente na nossa sociedade? Filósofo. Gente que fala bonito. Então, voltemos ao texto de Efésios que lemos lá no começo. Vocês se lembram do texto que nós lemos de Efésios? Sim ou não? Vocês se lembram que eu estou construindo um pensamento. E o texto que nós lemos lá no começo diz o seguinte: Cristo nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ok. Se aquele que está com Cristo é aquele que agora está regenerado e vivo, aquele que está sem Cristo ainda está morto. Ok. A pergunta que eu faço é o seguinte: esses pilares de sabedoria da sociedade que eu citei, nasceram de novo? Hã? Nasceram? Não. Então os mortos estão produzindo conteúdo abundantemente. Abundantemente. Filme, série, música, pensadores. E em uma sociedade falante, em que se falar se faz cada vez mais necessário, nós precisamos preparar os nossos filhos para o debate. Por quê? Porque ou eles serão engolidos, ou eles aprenderão com os mortos. Porque nessa sociedade não tem quem não fale. Todos falam. Na escola dos seus filhos, todos são estimulados a falar. Falar na rede social, falar no Instagram, falar no YouTube, falar na aula. É uma sociedade falante. E quem fala ganha espaço. Quem fala aparece. É uma sociedade falante. Ou nós preparamos os nossos filhos para o debate à luz da palavra de Deus, discipulando, ensinando os nossos filhos no caminho que eles devem andar, ou eles serão engolidos, ou eles aprenderão com os mortos. Porque os mortos estão produzindo conteúdo abundantemente. E sabe o que é pior? Nós vivemos em um mundo cada vez mais polarizado. Sabe o que é polarizado? Ou é direita ou é esquerda. Não se irritem com o que eu vou falar, é só um exemplo, tá? Ou é Lula ou é Bolsonaro. É polarizado, ou é um ou é outro. Se você é um, o outro te odeia. Se você é o outro te odeia. Não tem um debate. Eu vou provocar aqui, uma piadinha. Ou é arminiano ou é calvinista. E o pior, que nem sempre é polarizado. Às vezes é um pensamento unilateral. Você é obrigado a pensar em uma via só. E às vezes nós fazemos isso com os nossos filhos. Nós preparamos eles para pensar de forma unilateral. Então nós precisamos olhar para os nossos filhos e decidir se nós vamos privá-los ou se nós vamos ensiná-los. E isso é uma linha muito tênue, amados, porque eu falo de uma liberdade vigiada, porque tem coisas que nós precisamos privá-los.
Mas existem coisas que nós precisamos prepará-los. Por exemplo, eu sou de direita. Mas eu sou de direita porque eu sei exatamente como funciona a esquerda. E porque eu sei como funciona a esquerda, é que eu decidi ser de direita. Não sou contra quem seja de esquerda. Porque eu estou preparado para o debate. Eu não me ofendo que tenha alguém de esquerda aqui ou em qualquer lugar. Eu não vou morder a orelha de quem pensa diferente de mim, porque eu estou preparado para o debate. Eu não tenho um pensamento unilateral. Eu não estou trancado numa jaula direitista. Eu não sou especialista em direita. É porque eu conheço as outras vertentes e é que eu escolhi uma. Eu sou reformado, tenho uma teologia mais reformada, porque eu conheço as outras. Não é porque não me foi dada a opção, me colocaram no lugar e me ensinaram uma única opção que eu escolhi aquela. É porque eu conheço as outras que eu entendi, que decidi confiar na soberania de Deus, porque eu entendo que Ele me elegeu, que Ele me predestinou, que a graça irresistível me alcançou, que eu vou perseverar até o fim, que o Salvador é eficaz, que Ele não vai me perder. É o que eu creio. Que Ele é o agente da minha salvação, só Ele. É o que eu creio. Mas eu creio isso porque eu conheço as outras coisas. Eu não fui estimulado a pensar só dessa forma, eu fui preparado para o debate. Então, o que acontece? Esses dias atrás, apareceu a foto do filho do Clark Kent homossexual. Vocês viram essa foto? O filho do super-homem beijando outro rapaz. Colocaram no Facebook. Vamos deletar, nós não podemos deixar os nossos filhos verem isso. Certo? Que onde já se viu, colocaram isso no... Eu penso, nesse caso, eu penso um pouco diferente. Eu penso que os nossos filhos precisam ver isso e dizer assim, não é para mim. Não é para mim e eu sei porque não é para mim. Porque eu sei o que é para mim. Porque eu conheço a palavra, eu fui ensinado à luz da palavra e eu sei o que eu preciso ensinar os meus filhos a fazerem essa distinção. Porque se eles não aprenderem isso de nós, eles aprenderão com os mortos. Nós não podemos privá-los e fazê-los pensar de forma unilateral, porque eles vão receber essa informação, se não for de nós, em outra via. Sim ou não? Eles têm celular na mão, eles têm computador no quarto, eles têm computador na escola, eles não vivem conosco 24 horas do dia. Nós precisamos prepará-los para o debate. Meus filhos gostam de séries. Eu fui pesquisar sobre streaming. Fiz uma pesquisa apuradíssima sobre streaming. Eu descobri que em todo streaming, seja Netflix, seja Prime Video, seja HBO, seja Star Plus, qualquer um deles, para que uma série entre no catálogo, ela precisa em algum momento ter um personagem que preze pela diversidade. Senão, não será aceito. Eu tenho uma série nova, beleza, tem um personagem que preza pela diversidade? Não tem, então não posso colocar, porque precisa ter, por isso que toda série que você assiste, presta atenção, em qualquer streaming, em algum momento, um personagem será homossexual. Segunda coisa que eu percebi, sabe por que streaming não faz propaganda? Você já viu propaganda na Netflix? Já viu? Não faz propaganda. Porque a propaganda, a Netflix não faz propaganda porque ela vende estilo de vida. Ela não se vende, ela vende estilo de vida. Ela vende o cabelo do Pink Blinders. Ela vende a roupa do personagem central. Ela vende o estilo de vida. Quando aquela série, O Gâmbito da Rainha, saiu, o aumento do consumo de xadrez aumentou 200%.
As vendas de xadrez se tornaram milionárias. Não precisa fazer propaganda. Porque eles vendem estilo de vida. É o carro do personagem principal, é a roupa da personagem principal, é o estilo de cabelo. Pode prestar atenção, toda série que você assiste, quando aparece um personagem cristão, seja igreja ou seja pastor, ou ele é bêbado, ou ele é desviado, ou a igreja caiu, é sempre denegrindo, é sempre falando mal, é sempre adúltero, é sempre alguém que desistiu da fé, nunca é falando bem. Tem alguém aqui que assiste série? Sem medo? É verdade ou não? Sempre quando aparece algum personagem cristão é denegrindo a igreja. Nunca é falando bem. Eu fui pesquisar. Por quê? Porque os mortos estão produzindo conteúdo. E os meus filhos assistem. E eu trouxe eles para o debate. E disse, filhos, olha, é assim, 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 assim. E nós precisamos fazer uma inserção cultural na vida do meu filho. Então eu disse assim, ó, escolhe uma série que o pai vai assistir a série inteira com vocês. Sabe qual que eles escolheram? Uma que chama, um anime japonês que se chama Attack on Titans. Alguém conhece? Você conhece? Que suplício, cara. Eu assisti as 4 temporadas desse Attack on Titans com meus filhos, cara. E japonês matando titã para tudo quanto é lado, sangue voando na tela. Eu assisti. E eles ficaram tão felizes que eu vi o meu filho assim no telefone. Cara, eu não posso falar com você agora, porque eu vou assistir 3 episódios de Attack on Titan com meu pai, cara. Meu pai vai assistir comigo, cara. Porque meu pai... Mas seu pai não é pastor? Meu pai é pastor, mas ele vai assistir comigo, cara. Ele vai assistir 3 episódios. Ô, seu pai é fé? Não, meu pai vai assistir comigo. E com isso ele foi se abrindo para que eu entrasse com o Evangelho, para que eu falasse do Evangelho, para que eu falasse com a palavra. Inserção cultural. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Sim ou não? Porque nós ainda somos os maiores exemplos deles. Vou repetir. Nós ainda somos os maiores exemplos deles. Para terminar, nos 5 minutos que eu tenho. Eu tive uma conclusão ontem, estudando para fazer essa pregação, que o meu coração, cara, quase saiu pela boca, pastor Paulo. Quase saiu pela boca. Em Levítico, Nadab e Abiú foram consumidos diante de Deus quando apresentaram fogo estranho. Sim ou não? Em 1 Samuel, Hofni e Finéias morreram porque roubavam a carne do sacrifício, tinham relação com as mulheres na porta da congregação. Absalão morreu porque tomou o trono do pai, teve relação com as concubinas no terraço do palácio. O que essas 3 histórias têm em comum? Já pararam para pensar? Nadab e Abiú, Hofni e Finéias e Absalão. Está acabando o culto, é isso? Hã? Achei que o pastor tinha falado, põe a música que acabou o culto. O que essas 3 coisas têm em comum? Nadab e Abiú em Levítico, Hofni e Finéias em 1 Samuel e Absalão. 3 filhos que pecaram e morreram, imitando o ofício dos pais. Não queima o coração, pastor? O que Nadab e Abiú fizeram? Ofereceram o incenso depois de Arão ter oferecido. Aonde Hofni e Finéias pecavam? Dentro da congregação, onde o seu pai era sacerdote. Onde Absalão cometeu os seus pecados? No trono do pai, no terraço do palácio.
nós ainda somos os maiores exemplos para eles. Ou nós somos exemplo e influência para eles, ou os mortos vão ser. Trazê-los para o corpo, onde o sangue opera. Amém, queridos? Fica de pé. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã. Espero que tenha sido proveitosa. E nesses 2 minutinhos que faltam, eu queria orar por você. Posso orar, pastor Paulo? Quero orar por você. Você entendeu, querido? Você entendeu a seriedade? De que se os nossos filhos não nos vêm buscando, eles não vão buscar. Se eles não nos veem na comunhão, eles não vão estar. Nós somos agentes desse propósito de Deus na vida deles. Precisamos prepará-los para esse debate, prepará-los para serem pais, para serem maridos. É nossa responsabilidade. Queria muito que essa palavra, se ela foi gravada, depois você assistisse e que ela gerasse fruto no seu coração. Fruto no seu coração. De forma que o Espírito Santo consolidasse cada coisa que foi ministrada. Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa palavra foi ministrada e nós cremos que ela não é fruto do nosso intelecto, ela não é produção humana, ela não partiu do nosso coração para o coração da igreja, mas ela partiu do seu coração para o coração da igreja. E nós queremos, ó Pai amado, que os pais que estão aqui sintam temor ao ouvir esta palavra, porque o temor é o princípio da sabedoria. Nós queremos, Pai amado, que os filhos possam ser obedientes, que os filhos possam ser filhos zelosos, mas que os pais que aqui estão, Pai, dirijam seus filhos, tragam eles para a comunhão do corpo, onde o sangue opera. Que em nome do Senhor Jesus, que os pais consigam ensinar os seus filhos, estarem inseridos na cultura dos seus filhos, preparando os seus filhos para o debate, privando daquilo que precisa ser privado, mas ensinando os seus filhos no caminho que eles devem andar. Muito obrigado, porque nessa manhã temos certeza que o Senhor nos arregimentou, nos ensinou, nos preparou, nos dirigiu neste caminho tão desafiador, que é o caminho da família. E sabemos também que a família é o modelo para a igreja. Por isso nós chamamos o Senhor de Pai e chamamos uns aos outros de irmãos. Porque é o desejo do Senhor que a família seja um modelo para a igreja. Que nós sejamos zelosos com as nossas famílias, como somos com a igreja, e sejamos zelosos com a igreja, como somos com a família, a ponto de dizer o que estava no coração de Cristo, lá em João: o zelo pela tua casa me consumirá. Que o zelo pela tua família, pela nossa casa, pela educação dos nossos filhos, nos consuma, nos ensine, nos admoeste, nos exorte a sermos melhores pais, melhores maridos, dirigidos para a comunhão, a livrar-nos os nossos filhos daquilo que é produzido pelos mortos e dirigirmos os nossos filhos para onde flui a vida, na comunhão do corpo. Porque na comunhão do corpo é onde flui a vida, é onde flui a graça, é onde flui o Cristo, Cristo vivo. Que os nossos filhos conheçam a revelação do Cristo, Cristo de Deus. Que através de João eles conheçam Jesus, o Cristo, e através de 1 João eles conheçam Cristo, o Jesus. Que eles possam estar fundamentados sobre a rocha firme, que é o Evangelho, que é a boa semente do Evangelho. Que eles sejam discipulados, ensinados e dirigidos, não pelos de fora, mas pelos de dentro, pelos da casa,
pela comunhão onde o sangue opera. E assim nós encerramos esta manhã maravilhosa, tementes ao Senhor, para que a sabedoria flua em nós, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe, meu irmão. Fiquem com Deus, um bom domingo e até a próxima, viu? Fiquem com Deus.